Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 30 de dezembro, quarta-feira. O Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo de dia e de noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou desse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos continuando o texto de ontem. O contexto é o mesmo, é a apresentação do menino Jesus do templo, primogênito. Era uma espécie de apresentação, de consagração e ao mesmo tempo de resgate, porque se pagava o preço do resgate. E ali no templo muitas coisas belas acontecem. Era a apresentação do menino à estrutura, não somente a estrutura física do templo, mas era a hora em que os pais apresentavam os filhos a estrutura religiosa, a vida espiritual e tudo isso. Tudo isso tem um valor para a contemplação das famílias, para ver o quanto é importante, desde pequenos, levar os meninos, levar as crianças para conhecerem a casa de Deus e conhecerem o significado das coisas da casa de Deus. E no Evangelho de hoje, continuando de ontem, aparece esta figura de Ana. Ana era uma profetisa que praticamente vivia no templo, porque ela tinha sido casada, ficou viúva e agora estava no templo servindo e rezando o tempo inteiro. E quando ela vê o menino, ela começa a louvar a Deus, e a falar para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Eis que chegou, nesse menino está o Salvador que a humanidade tanto esperava e tanto necessitava. E o texto diz, depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, quer dizer, eles estavam ali para cumprir a lei do Senhor, estavam ali para fazer algo que estava conforme a lei do Senhor. No outro texto diz que José era um homem justo. Na Bíblia, esta história de ser justo é cumprir a lei de Deus. Quem cumpre a lei de Deus é justo. Quem cumpre a lei do Senhor é correto, Diz o Salmo, a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Palavra do Senhor, sabedoria dos humildes, Então, a lei de Deus, cumprir a lei. Claro que agora, no Novo Testamento, o conceito de lei de Deus será um pouco repensado, porque os mandamentos têm o seu valor, têm a sua importância. As prescrições que os judeus fizeram a partir dos mandamentos têm o seu valor também, mas a lei agora será escrita no coração das pessoas, será escrita pelo Espírito Santo e as pessoas terão consciência desta lei e esta lei vai tornar-se como que cultura do dia a dia para aquele povo de Deus. Muito bem, depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Jerusalém, para Nazaré. E o último ponto da reflexão de hoje, que é o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui o texto fala de como deve ser o crescimento de qualquer criança em uma casa, como os pais devem trabalhar para que os filhos cresçam de fato dentro do lar. Como deve ser esse crescimento, Como é esse processo de crescimento? O texto diz, crescia e tornava-se forte.
Vejam vocês que no livro do Gênesis, quando acontece o primeiro matrimônio, Deus diz para o casal Adão e Eva: crescei e multiplicai. Uma das tarefas do matrimônio é essa, é crescer e fazer crescer. Os pais devem fazer os filhos crescerem, para que não sejam eternas crianças com comportamentos de birra e coisa desse tipo, né? Nós, filhos, herdamos dos pais não somente os caracteres genéticos, mas herdamos dos pais toda uma lista de coisas, não é? De comportamentos, não é? Herdamos dos pais heranças espirituais, afetivas e tudo mais. É importante ajudar os filhos a crescerem, e a crescerem não só em estatura, mas a crescerem também em valores, em ética, a crescer em comportamentos, né? Às vezes você encontra uma pessoa crescida no tamanho, mas os comportamentos não são de gente que cresceu, de gente que amadureceu, de gente que conhece um pouco a vida. Se tornam crianças grandes, crianças crescidas, e não gente que amadureceu e que está pronta para a vida. Pois bem, e aí, olhando o texto, ele diz que o menino crescia e tornava-se forte. Quer dizer, tornar-se forte, tornar-se robusto. Repito, não só do ponto de vista do corpo, mas ser robusto do ponto de vista, por exemplo, afetivo. O que é uma pessoa robusta afetivamente? É uma pessoa que não vive de milindres, que não vive procurando problemas, defeitos nos outros, não vive de fofoca, não vive de sentimentos pequenos, mesquinhos, não vive de uma autoimagem negativa, né? Mas é alguém robusto. Crescia, tornava-se forte, cheia de sabedoria, quer dizer, era alguém que tinha sabedoria. E a graça de Deus estava com ele, quer dizer, e crescia também em graça. Imagino que esse é um belo ensinamento para os pais de família e para todos nós, pensarmos se estamos crescendo ou não. Quando é que o homem para de crescer? Quando é que a mulher para de crescer? Biologicamente, tem uma certa idade em que se para de crescer, mas afetivamente, espiritualmente e em outros sentidos, nós não paramos de crescer nunca. Devemos buscar continuamente o crescimento, devemos buscar continuamente o aperfeiçoamento das nossas relações, devemos buscar a vida nova em Deus todos os dias, não é? Hoje essa é a grande lição, querer o crescimento para nós e para as pessoas que estão perto de nós, que estão ao nosso redor. Eu lembro que estamos no tempo da oitava do Natal, e assim como na Páscoa, o Natal tem a oitava, que é como um tempo de desdobramento dos fatos que aconteceram no Natal. São 8 dias para nós refletirmos e meditarmos sobre esse grande mistério que aconteceu no Natal, né? Que mistério é esse que precisa de tantos dias para ser assimilado, para ser aprofundado, para ser melhor conhecido por todos nós e melhor contemplado? O mistério do Natal do Senhor. Então, que nesse dia de hoje, cada um possa pensar sobre esse mistério e pensar sobre o valor do texto de hoje, né? Quer dizer, apresentar os filhos aos valores espirituais. É muito complicado quando uma pessoa cresce sem nenhum tipo de temor de Deus e amor ao próximo, porque as duas coisas estão muito ligadas, não é? A questão da religiosidade não é só ir à igreja e alimentar uma religiosidade feita de coisas que você imagina que sejam a vontade de Deus, mas sem uma confirmação bíblica, né? Então a questão não é só levar à igreja, é ensinar valores espirituais, é ensinar a sensibilidade para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Esse é o primeiro grande exemplo, o grande testemunho de hoje. O segundo seria
este testemunho de ver como estão os seus filhos, se estão crescendo realmente ou se estão apenas adquirindo tamanho e peso. Que o Senhor nos dê a graça de crescer em conformidade com a sua santa palavra. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.